Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Boa noite, professora. Boa noite, professora. Fica aí. Boa noite, professora. Boa noite, Boa Laís. noite, professora. Boa noite, Boa professora. noite, Matheus. Boa noite, Boa noite, Gladson, professora. Nicole, Felipe, Ítalo, Elias. Antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho do laboratório. Assim, no fim de semana deu certo vocês fazerem o laboratório 1, o primeiro lá, que eu pedi para enviarem até a sexta-feira. Lembram? Deu tudo certinho? Professora, eu fiz bem na segunda, bem cedinho, que eu já fui tentando pegar e eu tive a ajuda dos monitores, então para mim deu certo. Ah, joia. Ótimo. E aí vocês viram que na sexta-feira eu já coloquei o roteiro do laboratório 2, né? Eu tinha falado com vocês aqui na aula, acho que foi na terça ou na quarta, não lembro bem, que a gente tinha, né, chamei a atenção para o nosso cronograma, que o nosso cronograma estava junto um do outro. A gente tinha o laboratório 1 numa semana, o laboratório 2 na semana seguinte, né, que é essa semana agora. Aí eu coloquei na sexta-feira, e vocês têm até a próxima sexta para me entregar, certo? Esse laboratório 2, ele é um quebra-cabeças, na verdade. É parecido até com o que eu fiz o semestre passado, tem algumas mudanças, né, mas a ideia basicamente é a mesma, é a gente tentar enxergar o circuito por um outro lado, né, do lado do projeto. Então, eu vou pegar as especificações que eu tenho e vou fazer um projetinho para cumprir aquelas especificações, né, de potência, que tem que ter fonte de tensão, independente, fonte de corrente independente, e a gente precisa cumprir as especificações de potência lá com os resistores. Então, nesse ponto, o laboratório 1, que foi de simulação, vai ajudar bastante, porque vocês vão testar, vão projetar, vão calcular e vão dizer, acho que deu isso aqui, né? Aí vai e simula para ver se está tudo certo, se não errou nenhuma conta, né? Então, o simulador realmente é bem importante para que vocês consigam fazer tudo direitinho, né? E digamos assim, confirmar que o que vocês fizeram está certo. Mas alguém tem alguma pergunta sobre esse laboratório 2, o que é para entregar na próxima sexta? Tranquilo, professora. Tranquilo? Na verdade, assim, pronto, ótimo. Então, se precisar, a gente pode até marcar algum horário fora da aula para esclarecer alguma dúvida, alguma coisa sobre esse laboratório, mas aí teria de ser até quarta, porque aí lembrem que esse laboratório 2, vocês vão precisar gravar um vídeo, então é interessante que vocês façam logo até quarta, por exemplo, né? E que na quinta e na sexta, se precisar, vocês usem esse tempo para gravar o vídeo, né? Porque eu sei que muita gente, assim, tem um pouco de vergonha e tal, mas eu falo porque, assim, às vezes quando eu preciso gravar um vídeo, mesmo esse ano todo, a gente tendo praticamente fazendo coisa remota, gravando vídeo, fazendo, né, tudo remoto, mas quando eu vou fazer alguma coisa, eu ainda gravo não sei quantas vezes, né? Então, assim, você faz, não era isso que eu queria falar, não era desse jeito que eu queria falar, vai fazer de novo, né? Não que precise, né? O vídeo não precisa ser profissional, pode ser com celular, pode ser com qualquer câmera, né? Em algum momento do vídeo você tem de aparecer, tá? Ou no início, ou no final, ou durante o vídeo todo, usando o Meet, aí fica a critério de vocês, né? Não precisa ser nada profissional, nada rebruscado, tá? Mas precisa estar legível, né? Você vai mostrar uma equação, eu preciso conseguir ver aquela equação, senão eu não vou ter como corrigir, tá certo? Eu até dou umas dicas lá, mas se por um acaso alguém, as dicas que eu coloquei lá no roteiro, alguém não conseguir fazer, eu só tenho tal equipamento e tal equipamento, como é que eu posso fazer um vídeo com isso, né? Tudo tem um jeito, então, quem tiver alguma dificuldade técnica também para a gravação do vídeo, me pergunte que a gente dá um jeito também, tá certo? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. Professora? Por enquanto, tranquilo, né, em relação aos lados. Diga, Eduardo. Lá não tem, no Cigar não tem cadastrado a tarefa ainda para poder enviar, Não, né? na verdade, não sei se você deu uma olhadinha no roteiro já, porque como eu tenho o link do vídeo e tem a foto da Sim, o link, é resolução, verdade. isso, vai ser um drive, vai ser no Google Drive, porque é Certo. até mais fácil para eu organizar, sabe? Tá Eu certo. acho mais fácil do que o CIGA, porque ele já me separa. Quando vocês mandam os arquivos, ele já bota numa pasta com o nome de vocês. Aí, para mim, facilita, né? O MIF não permite gravar mesmo com e-mail institucional. O MIF não está permitindo vocês gravarem? Mas como é que eu consigo gravar? O meu é esse institucional, EduBR aí. Eu acho que é só para os docentes, sabe, professora? Para a gente, Mas aluno, eu não acho, tá liberado.
Tu tem certeza, porque, por exemplo, esse meu e-mail... Ah, tá, é porque o BCT... Professora? O meu e-mail, esse institucional, eu fiz como docente, porque eu tinha um vínculo de estudante na época, da pandemia, aí eu fiz porque eu tinha um espaço maior no Drive, aí eu fiz por causa disso, então o meu é como fosse aluno, então, não sei. Diga, Renato. Eu entrei agora, você tá falando do laboratório, né? Isso, do vídeo. Ah, tá bom. Obrigado. Nada. Professora, Pode falar, Laís. tem tempo limite para o vídeo? Desculpa, eu não entendi. Tem tempo limite para o vídeo? Tem, 10 minutos, no máximo. Certo. É porque é muita gente, porque se a gente deixar aberto, aí fica muito ruim para a gente corrigir também. Os laboratórios quem corrige, né, normalmente são os monitores, dependendo da quantidade, eu também corrijo alguns, né, vai depender da quantidade. Assim, se vocês não estiverem conseguindo gravar pelo Meet, né, quem tem computador, pelo menos, eu imagino que no tablet eu não sei se consegue, mas quem tem pelo menos computador consegue usar um software chamado OBS Studio. É bem comum. Ele é um software, assim, que você grava a tela, grava uma janela, grava, enfim, os vídeos que eu faço para as gravações das aulas é usando esse OBS. Ele é super simples de mexer e ele grava, assim, você consegue botar você, né, e igual tipo no Meet, né, você e uma apresentação, qualquer coisa na tela, ou seja, você pode mudar a tela para o simulador, pode mudar para uma apresentação, né, enfim, ele é bem interessante, mas em último caso, quem tiver, por exemplo, só o celular, o que é que pode fazer? Pode fazer um vídeo no próprio PowerPoint com os slides, fazer uma apresentação, bota toda a informação lá, aí faz no celular, por exemplo, um vídeo se apresentando, e depois emenda os dois, junta os dois. É uma opção também, tá certo? Exatamente, Eduardo. O OBS é bem tranquilo de mexer, mas eu não sei se todo mundo está usando o computador, né? Por exemplo, quem está só com o celular, aí já é um pouquinho mais complicado porque vai ter de fazer os slides no celular, né? Pode fazer também. No celular, acho que tem até mais aplicativo para você gravar a tela, né? Mas lembre que você vai ter de apresentar o que você fez, explicar como você chegou a essa conclusão, essa análise, né, desse circuito, e vai ter de aparecer em algum momento no vídeo, tá certo? Ó, já tem outro aqui, a Tube Catcher, isso eu não conheço. Na verdade, eu nunca fui muito de mexer com vídeo, eu fui meio que obrigada na pandemia, né? Aí eu vi o OBS, eu gostei e já fiquei usando ele mesmo, né? Circuito e aplicar os métodos vistos na primeira semana, então gravar o vídeo... Isso, Ítalo, exatamente. Né? Você vai... eu tenho umas especificações do circuito, você vai projetar esse circuito e vai fazer a análise dele, né? A partir disso, você vai só explicar como você fez, né? O vídeo é só explicando o que você fez. Para sexta-feira, normalmente os laboratórios sempre a gente entrega na sexta. Esse semestre tem um laboratório que a gente não vai entregar na sexta, por causa da Semana Santa, se não me engano. Mas aí, enfim, o padrão é ser na sexta-feira. Então, eu já botei no cigarro na sexta-feira passada, e vocês têm até a próxima sexta para entregar o vídeo, tá? 7 horas da noite, mesmo horário, sempre o mesmo horário. Certo? Ó, o Ítalo está falando aqui que tem o Lightworks também, né, para edição de texto. Para editar texto, isso, Tiago, essa sexta, tá? É o que está no cronograma que eu divulguei, é porque, Tiago, foi tu que entrou agora, né, na rematrícula. Esse cronograma que está lá no CIGA, né, que eu divulguei no primeiro dia de aula, eu cumpro, assim, é muito raro eu não cumprir o cronograma, eu sempre cumpro, tá? Então, tá tudo lá, já tem as datas dos laboratórios, tem as datas das provas, tem tudo. Tanto está lá no plano de curso, né, do CIGA, como está também no arquivo, que eu botei um PDF, tipo cronograma, no primeiro tópico, que é para vocês, quem quiser baixar, fica mais fácil para ver, né? Eu prefiro usar assim. Ah, professora, então agora ficou mais fácil. Então, eu vou poder mostrar meu circuito já montado, né? Isso, porque na minha cabeça eu tinha que montar o circuito e ir explicando passo a passo. Não, você você vai pensar como é que vai montar o seu circuito. Você monta ele e você vai fazer a análise, né? Tipo, você vai resolver ele mostrando que as potências lá que eu pedi que sejam iguais, né? Você vai mostrar que são iguais, entendeu? Certo. Não precisa, o passo a passo você fazer, é tipo assim, foi simbólico o que eu falei. A questão era de você mostrar como você fez. Ó, eu cheguei nessa conclusão, dessa forma, tal, por causa disso, por causa daquilo, entendeu? Certo? Alguma pergunta mais sobre o laboratório? Só uma questão, professora. A senhora Pode falou a falar. respeito da gente precisar mostrar o rosto e tudo. Se eu usar o OBS para gravar só a parte do Faustad mesmo,
Certo. e depois pegar a folha que eu fiz os cálculos. Eu poderia fazer essa parte da folha pelo celular e aí eu apareceria nesse outro vídeo, tipo, fazer Pode. 2 vídeos. Mas assim, no final você edita, você emenda num vídeo só, entendeu? Pode Ah, sim. certo. Certo? Assim, você me dá um vídeo só, mas que tudo tem que ter no máximo 10 minutos. Pronto, eu vou Agora, atrás disso. só cuidado com essa folha, porque assim, a gente recebeu alguns vídeos no semestre passado que, assim, a gente não teve nem como dar a nota, porque a pessoa, além de fazer de grafite, a qualidade do vídeo estava muito ruim, não dava para a gente ler as equações. Então, só se certifique que a gente vai conseguir ver no vídeo o que você está querendo dizer. Se for o caso, em vez de repente, como você vai mostrar uma folha com as equações, você botar uma foto e você falando, sei lá, entendeu? Assim, fazer de alguma forma que, ou então deixar o celular parado, e só se certifique que esteja bem legível, né, no vídeo o que você está mostrando, tá certo? Tá bem, obrigado. Nada. Uma dica é não usar caneta normal, né? Muito menos grafite. Grafite nem pensar, mas é uma caneta tipo piloto ou hidrocor, alguma caneta que seja mais forte do que a caneta esferográfica normal, né? Já fica bem melhor no vídeo. Certo? Isso é para todo mundo. Ah, Pedro, no início, eu não tinha, quer dizer, até hoje eu nem tenho um webcam, o que eu estou usando aqui foi uma câmera de ação, do que eu comprei bem baratinha, de cento e poucos reais, tipo uma imitação da GoPro, né, que eu li que ela servia como webcam, porque eu não achava webcam em canto nenhum aqui em Natal, para comprar, vinha da China, demorar muito, aí eu achei essa, comprei, mas antes de eu começar a usar essa câmera de ação, eu usava um aplicativo, acho que era TV Cam. Esqueci o nome do aplicativo, que fazia com que o meu celular virasse uma webcam. Aí isso também ajuda bastante, né? Como é, Pedro? Tu disse o que é uma afirmação? Não entendi. Uma afirmação, professor. Que tem, professor, aplicativos para isso. Né? Sim, não, eu tô só confirmando, né, que eu realmente usava um aplicativo para isso mesmo, e que funciona, né? Bom, né, se alguém tiver mais alguma dúvida, assim, pode botar lá no fórum, né, que é onde eu respondo mais rápido, né? E na quarta-feira, qualquer coisa, a gente fecha alguma coisa para os finais. Professora? Eduardo, o simulador, na verdade, eu não exijo nada com o simulador, nesse segundo laboratório, mas ele vai te ajudar a você montar o circuito, conferir se está certo, né? Mas não é obrigado você usar o simulador nesse laboratório 2, não, tá bom? Professora, boa noite. Olá, pode falar, Douglas. Sobre o vídeo, eu preciso realizar o cálculo na hora que demonstrar, ou posso só já mostrar o cálculo pronto, explicando o raciocínio da questão, e logo em seguida, como o colega bem falou, juntar um vídeo no outro, mostrando o circuito? Isso, você pode, não precisa fazer na hora, não. Você pode fazer antes e mostrar, e você explicar aquelas equações, como é que foram feitas, entendeu? Ok. Certo? Algo mais sobre o laboratório? Prazo máximo até sexta-feira, correto? Porque está bem baixinho, Douglas, agora eu não ouvi direito. Diga de novo. Prazo máximo até sexta-feira, correto? Isso, 19 horas, é o que está lá no roteiro mesmo, tá? Tá ok. Sim, acabei esquecendo, alguém perguntou aqui se hoje vai ter a questão da multiprova. Hoje eu não vou colocar, porque eu vou colocar um link para vocês só confirmarem a presença, tá? Mas é porque eu queria tirar as dúvidas de laboratório, queria, se fosse o caso, se alguém tiver alguma coisa, eu ia perguntar agora, né? Se alguém tiver alguma dúvida com a questão da multiprova da semana passada, a gente podia esclarecer agora também. Aí, realmente, como eu queria esclarecer a questão, principalmente do laboratório, podia ser que não desse tempo, aí eu não coloquei a questão hoje, tá? Antes de eu continuar, Renato, você está sem a foto no seu perfil, vou pedir que você abra a câmera. Então, vou sair, professor, já vou entrar com outro. Certo, tá joia, Renato. Tá bom, professor? Vou sair agora. Tá joia, nada. Professora, sendo bem sincero, Pode falar. Douglas, novamente, sendo bem Pode sincero, falar. eu agradeço demais o fato de ser um link, tá? Porque para nós alunos que trabalham, chegar cansado para fazer esse exercício sempre no final da aula tem sido um pouco cansativo e, sendo bem sincero, não tenho sentido rendimento sobre a questão do aprendizado para fazer esses circuitos
circuitos não, desculpa, esses exercícios após a aula. Mas eu sempre tiro print, certo? Para resolver depois. Tenho até falado com os monitores, e isso tem sido muito mais proveitoso do que fazer assim que termina a aula, porque para mim eu tenho um NOI 34, e o professor começa pontualmente às 6h35, e por mais que sejam 30, 40 minutos, eu não consigo fazer em 30, 40 minutos, porque ainda estou tendo dificuldade, mas tenho tirado dúvida. O último laboratório eu fiz consegui fazer as duas questões, os monitores ajudaram, inclusive tive que tirar dúvida enquanto eu estava no trabalho, porque o horário da monitoria coincide com o trabalho. Então, agradeço demais se puder manter assim. Obviamente tem que ser de acordo com a turma, mas ao meu ver facilita muito, porque eu pelo menos tenho um tempo para tomar uma água, tomar um café e voltar para minha aula do NOI 34. Eu pelo menos sinto que eu rendo mais dessa maneira. Douglas, na verdade, assim, eu estava pensando sobre isso, mas eu não tenho como não fazer essas questões, porque faz parte da metodologia que eu planejei para a disciplina, certo? Assim, e, infelizmente, eu sei que você tenta fazer, que muita gente tenta fazer, mas a ideia, digamos assim, dessas questões é de fazer com que as pessoas leiam o roteiro antes, né? E eu quero, na verdade, assim, eu sei que nem todo mundo é contemplado com isso, mas o que eu quero é favorecer justamente as pessoas que leem o roteiro antes, porque é esse o objetivo da aula, tá? É assim que vai funcionar a metodologia. Vocês têm de fazer o roteiro antes, chegar na hora da aula síncrona só para tirar as dúvidas. Então, é complicado, porque quem está tendo com muita dificuldade em conseguir fazer essas questões nas aulas, tem de correr por fora, porque a disciplina é assim, né? Então, se está com dúvida, vamos marcar uma hora extra, professor, eu estou com dúvida, não estou conseguindo acompanhar, ou eu, algum monitor, dependendo do horário que você puder, a gente pode sentar naquele assunto, mas o que a gente não pode fazer é deixar que a disciplina ande, assim, porque tem muita gente que não está acompanhando, né? Assim, eu sei que o seu caso é porque você estuda, mas, olha, deixa eu só lhe dar um exemplo. Hoje, certo? Qual é a metodologia que eu combinei com vocês? Todo mundo ter feito o roteiro da aula de hoje, para hoje a gente só tirar dúvidas. De 99 alunos matriculados, 41 alunos só baixaram o roteiro. Ou seja, menos da metade. Então, a metade de vocês não estudou. Isso atrapalha demais o andamento da disciplina. Assim, atrapalha mais ainda para quem quer passar e não está estudando, não está ligando para fazer os roteiros. Por isso que eu faço, pensando nas pessoas que não têm tempo durante a semana, eu já estou soltando os roteiros na quinta-feira da semana anterior, que é para fazer ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo, quem não tem tempo durante a semana. Quem tem, o ideal é fazer na sexta, na segunda, né, como eu falei no início, para livrar o fim de semana. Infelizmente, assim, a maioria acaba prejudicando uma parte um grupo que, de repente, que eu sei que quer, que sente uma dificuldade de verdade, né, mas, por causa de N razões, mas, assim, a metodologia, eu preciso fazer assim, né, porque eu quero que as pessoas se motivem, né, ou que pelo menos se sintam um pouco forçados a fazer esse roteiro antes, entende? Mas, sinceramente, professora, diante de tantos roteiros, tem os exercícios do roteiro, tem os exercícios do laboratório, eu não vejo muito bem o propósito do aluno chegar cansado, mesmo trabalho, porque eu sou um exemplo do que eu trabalho, mas eu me esforço. Eu trabalho meio período, não é a tarde toda, né, não é o dia todo, eu trabalho meio período, mas ainda assim é puxado, porque quando eu chego em casa, eu não paro de trabalhar, certo? Eu continuo trabalhando, e à noite tem uma aula. E eu tenho me esforçado ao máximo para dar o meu empenho quanto à questão das atividades. Por mais que eu não faça o roteiro com antecedência, como é para ser feito, eu não deixo de fazer os roteiros. Eu continuo fazendo e sempre entregando os laboratórios, até então, no prazo. Mas, assim, no momento que já tem um excesso de atividades por causa dos roteiros e por causa do laboratório, não vejo muito propósito numa atividade onde são apenas 30 minutos e eu não consigo realizar. Isso acaba me frustrando e não me motivando. Me motiva o momento que eu tenho um tempo maior para eu consultar o monitor, para eu me esforçar, para eu tentar e conseguir entregar a questão, porque me frustra eu ter 40 minutos para fazer uma questão, para mim seria a prova, e eu não consegui entregar. Se fosse no local da prova, eu me frustraria. Por quê? Porque eu não consegui entregar por falta de ainda um pouco de expertise na questão do assunto. Então, assim, eu entendo o lado da senhora, mas, desculpa, eu não concordo nesse sentido. Mas tudo bem, o critério foi bem estabelecido lá
no roteiro das aulas, né, o que foi estabelecido para o aluno pagar a matéria, mas assim, é só uma opinião do aluno, entendeu? Essa é a minha visão, porque tem os roteiros, tem as atividades, e sinceramente, professora, bem como a senhora disse, faz quem quer, busca quem quer, e eu estou buscando, mas esse lance de ser forçado a fazer uma atividade no final da aula, eu não acho produtivo. Mas eu também não concordo com o aluno que, por exemplo, eu sei que tem alunos que não trabalham, que não têm filhos, que tem a casa o dia todo para fazer as atividades, e muito bem, se não faz, então é falta de responsabilidade do aluno, e nisso eu concordo plenamente com a senhora sobre a questão de dar detrimento dos alunos que realmente leem e se esforçam nos roteiros. Mas a atual realidade, professora, é que tem alunos que trabalham na turma, tem alunos que são pais, que são mães na turma. Então, assim, essas atividades, para mim, no final da aula, principalmente, não tá, pelo menos para mim, eu não vejo muito propósito. Mas é só uma colega botou, acho que a Laís, outras pessoas estão comentando aqui, alguns concordando comigo, Eu queria falar aqui também. No grupo do WhatsApp. Eu não sei Eu se queria você falar. já está cursando aqui agora, se já tentou fazer no presencial, porque é exatamente o mesmo ritmo do presencial. A aula de hoje, se essas aulas fossem presenciais, seria esse assunto que a gente vai ver hoje, Teorema de TB na Norton. A próxima aula já seria a aula de superposição. A outra já é a hora de exercícios e a outra já seria a prova. Então, assim, a gente não está fazendo nada diferente do presencial. Agora, por exemplo, Douglas, quantas disciplinas você está matriculado esse semestre agora? Atualmente estou pagando 4 matérias, 3 matérias optativas e uma, desculpe, 3 matérias obrigatórias e uma optativa. Certo. Sendo Mas delas duas da ênfase. Você acha que está sobrecarregado por causa de EA ou por causa de todas juntas? De todas juntas, obviamente. Mas o problema é que EA é o maior número de atividades. E eu não estou colocando como se as outras matérias fossem mais importantes que EA, sobre hipótese alguma. Não, Pelo contrário, eu tenho entendi gostado, assim. eu tenho me divertido com os circuitos, eu tenho gostado das atividades. É a questão do tempo, do prazo, esse lance de a gente pensar que a gente pode implementar o mesmo sistemático de uma aula presencial na aula virtual, não bate, professora, porque assim, Mas não é o estilo sistemática, de... Douglas. A questão é que eu tenho de cumprir o assunto dentro do período que eu tenho. Eu tenho de dar esse conteúdo. Senão, vocês nem podem colocar essa disciplina no currículo, entendeu? Assim, eu tenho queria de dar falar essa também. matéria. Então, se a gente tem o período que a gente, né, 2 aulas na semana, então eu tenho de manter as mesmas proporções que a gente tinha no presencial. Olha, é como eu falei no início, eu não vejo sentido eu dar mais tempo para fazer essas questões, mas a gente pode não ter os testes, eu simplesmente botar as presenças, a gente até botei as notas já dos outros, mas a gente pode tirar, e a gente não faz teste nenhum, e a nota do teste vai, tipo, para a prova, entendeu? Por mim não tem problema nenhum. Eu acho que é uma forma de incentivar um pouco vocês a estudarem antes de fazer o roteiro, tá? Eu enxergo dessa forma, mas a gente pode perguntar. A maioria não quiser os testes, eu não faço os testes, não tem problema nenhum com isso. Eu sou solidário ao colega Douglas aí, mas, por exemplo, esse caso dos testes, realmente eu não tenho tempo de realmente estar também estudando, mas no caso do multiprova, eu chuto tudo lá e depois é que eu vou estudar. E assim eu estou fazendo. Estou acompanhando direitinho a matéria, por exemplo, esse final de semana, concluí já todos os exercícios e as análises Nadal e de Maia. Pronto, aí não tive tempo de estudar a TVNAM, aí eu vou estudar hoje. Vou terminar a aula que eu vou estudar a TVNAM. E assim Professora, eu vou. eu não entendi Pronto. Laís, depois Eu quero Ricardo. falar também. Professora, tipo assim, o que eu falei, o que eu comentei, até foi no grupo do WhatsApp, eu falei assim, que eu me sinto um pouco frustrada, porque quando eu assisto a aula todinha, e quando eu vou fazer o multiprova, eu não consigo fazer no tempo, mas eu tiro foto e tal. Foi em relação a isso, porque sim, eu trabalho o dia todo, tenho filho, ok, mas eu também tento fazer as coisas. O que eu falei foi em relação, tipo, quando eu estou terminando de fazer a questão, aí o tempo acaba. Foi em relação a isso que eu falei. Certo. José e Ricardo querem falar, né? José Pode falar, levantou a então. mão antes, né? Diga, José. Não, é porque, tipo, meio que na minha cabeça, esses testes são para que a gente não acontecesse lá na prova. Tipo, na minha concepção, na minha cabeça, um ponto não vai me reprovar em EA. O que vai me reprovar em EA é eu não ter lido os roteiros, não ter tentado fazer nada, quando chegar na prova, a prova
fez o 6. Então, eu fiz os laboratórios, teve algumas questões que errei sinal, e eu zerei todos, mas para mim tá sendo melhor perder uns décimos agora do que perder, sei lá, 2 pontos lá na prova. E a atividade tá sendo no horário da aula, não tá ultrapassando o horário da aula. Então, para mim é bom. Eu sei que eu tô perdendo pouca nota, mas para mim tá sendo produtivo, mesmo que eu erre todos. Depois eu tiro um print, vou lá no monitor, beleza, errei isso. Para mim tá ok. Eu entendo o pessoal que trabalha e tal, mas essa aí é a minha opinião. Se a senhora quiser fazer uma enquete para ver e tirar e tal, mas para mim é bem produtivo. Eu pensei nisso, mas diga, Renato, você queria falar também, né? Ricardo, desculpe, eu queria falar. Em relação ao roteiro, eu não consegui desenvolver essa primeira questão nem a pau. O da aula de hoje. Isso. Nem começou ainda. Na verdade, assim, o que eu acho, assim, se vocês estão chegando, porque essas questões que eu estou colocando nos testes é para vocês se testarem. Quem está chegando, fez o roteiro, chegou e não está conseguindo fazer essa questão, eu acho que vocês não estão estudando, digamos assim, de uma forma mais adequada, né? O que seria uma forma adequada? Pelo menos no meu ver, que era como eu estudava, assim, eu acho que funcionava, certo? Por exemplo, eu mostro, normalmente os roteiros até agora eu tenho colocado uns 2 exemplos, exercícios resolvidos, né, que eu mostro passo a passo. O primeiro passo para estudar não é tentar fazer a próxima questão, é eu tentar refazer essas questões sem ver as respostas. Quando eu conseguir fazer tudo, eu já vi como foi feito, né? A professora fez assim, 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 tá. Vou lá e vou tentar refazer essas questões, que eu já tenho as respostas, já vi como que é feito, vou tentar refazer, porque mesmo assim vocês vão ver, quando é um assunto que vocês estão vendo pela primeira vez, vocês vão perceber que vocês vão emperrar em alguma coisa. Como é que faz aquilo mesmo, né? Aí aí pode até olhar, é desse jeito, vai e continua fazendo. Até conseguir fazer a questão inteira sem olhar. Aí sim é hora para partir, né, para as questões que estão lá no roteiro, que vocês vão ter que fazer sozinhos, só tem a resposta final, né? Assim, eu acho que muita gente, eu vejo, né, que estuda assim, né? Vi os vídeos lá, assistir vídeo, igual assistir, é uma coisa muito passiva, você só aprende mesmo quando você tenta fazer. Aí só vê o vídeo e depois já pega os exercícios para fazer. Não lê o material, não viu um outro vídeo, não voltou às vezes, né, muitas vezes não volta para ver se algum conceito que não entendeu direito, para tentar esclarecer ou procurar um outro material, né. Isso é que eu acho que é fazer uma aula assíncrona, né, de uma forma proveitosa, porque eu sei que a gente, né, não só vocês, a gente também tem muita dificuldade em fazer essa migração do presencial para online, né, assim, realmente é um pouquinho complicado, porque a gente foi meio que, foi imposto para a gente isso, né, essa pandemia forçou a gente a mudar completamente muita coisa, então, eu acho que a gente também tem que mudar um pouco a forma de estudar, né, assim, a minha sugestão seria essa, assim, de vocês tentarem refazer, né, primeiro os exercícios que já estão resolvidos, para depois vocês passarem para os outros, certo? Mas eu vou fazer o seguinte, já que os testes estão causando tantos transtornos, a gente realmente pode terminar com os testes, mas como eu vi que tem alguns alunos que têm interesse, então eu vou colocar uma enquete no CIGA até amanhã, tá? Só um dia, porque na quarta-feira a gente já teria o teste, então, dependendo do resultado da enquete, eu vou colocar lá sim, não vou botar quem quer e quem não quer, porque quem votar vai decidir, né? Não vou contar quem não votar, tá certo? Aí, como não tinha já teste hoje previsto, né, então, os testes não tem como ser ponto extra porque acaba valendo nada, né? Se o teste não vale nada, então não adianta de nada, né? E não pode ser colocado depois, vai continuar sem professora? fazer. Como, Douglas? Não pode ser colocado após a aula? Digamos, você tem um dia para responder. Não, aí perde o sentido que eu quero, aí não tem sentido para mim fazer, então, porque aí você já tem as listas de exercícios, já tem as questões do roteiro para fazer, entendeu? Eu acho, assim, professora, que tá meio confuso, porque no começo, todo mundo entendeu. Aí a senhora colocou o prazo, aí vieram reclamar. Não, porque eu tenho aula depois, aluno não janta e tal. Até eu também tenho. Eu acho até bacana a senhora dar esse tempo da sua aula para o teste. Agora, na minha opinião, é porque as questões, elas são bem extensas, eu acho. Pelo menos para mim, que estou começando agora, né, assim. Entendi. Olha, mas uma outra coisa também que eu queria falar sobre isso.
claro, é como eu falei, vocês precisam saber resolver um sistema linear, por exemplo, né? Mas vocês vão ser engenheiros, vocês têm que usar as ferramentas que têm à disposição de vocês para resolver. Então, vocês precisariam fazer o quê? Que era o que eu achava que vocês estavam fazendo, mas pelo tempo que vocês estão dizendo que estão levando para resolver essas questões, eu acho que vocês estão tentando fazer tudo na mão, só pode, né? Ou eu estou errada? Porque quando eu... Sim, pelo menos eu estou. Não, assim, se você tem dificuldade em resolver sistema linear, né, eu até entendo você tentar fazer, né, mas, assim, é um pré-requisito para a eletricidade aplicada, né, já saber, né, enfim, resolução do sistema linear, e, assim, você pode usar alguma ferramenta computacional, eu quero que você monte a questão direitinho, né, a matemática, é claro que você tem que saber resolver um sistema linear, mas nessas questões, na prova, você pode usar um sistema, né, usar o Scilab, usar o Wolfram, usar calculadora, usar, sei lá, enfim, tem muitas ferramentas disponíveis. Vocês já pagaram linguagem de programação, né? Implementa no Scilab uma rotina que seja sua, sei lá, para resolver o sistema linear, por exemplo, né? Entra com as matrizes, com os coeficientes, dá as respostas, por exemplo, se você não quiser usar nenhuma pronta. Então, assim, porque montar esse sistema, esse método de análise nodal, se você entender o método, é bem simples. Assim, não demora muito tempo, né? A gente pode até fazer agora, assim, que se vocês não... Eu vi que algumas pessoas resolveram com os monitores, mas se alguém ainda tem alguma dúvida, a gente precisa deixar isso claro para, né, para seguir em frente, né? Porque, assim, vocês não podem sempre também... assim, fazer o que tem, o que é mandado da forma que é mandado. Você tem que pensar também, abrir um pouquinho a mente e usar as ferramentas que vocês têm disponível, né? Então, no caso, Bom, professora, a senhora, assim, espera a análise da gente, né? A questão de resolver o sistema linear não necessariamente é tão exigido, né? Mas a questão de analisar corretamente, né? Os circuitos. Isso, exato. É tanto que nas minhas provas, quando eu faço as questões subjetivas, perde pouco tempo. Perde pouco ponto quem erra matemática no final, né? Agora, perde muito se você monta as equações erradas, que é o que a gente está avaliando aqui, porque matemática, assim, vocês vão ter o suporte né, de um computador para resolver. Não que vocês não precisem saber, é o que eu estou dizendo, vocês precisam saber como é que se resolve um sistema linear, né? Claro. É tanto que eu já falei que eu boto até questão literal, mas vocês pegam uma questão que é só de número, né? Não tem sentido vocês estarem lá na mão tentando fazer isso, né? Ainda, né? Porque vocês já estão para concluir o curso, então você já tem que ter essas ferramentas todas dominadas, não só sistema linear, né? Mas as outras para as outras disciplinas também, certo? Deixa eu ver, botaram foi coisa aqui no chat. Tem alguma coisa que eu tenho que comentar? Bom, eu vou fazer a enquete lá, vou botar no cigarro até amanhã, tá certo? Boto até amanhã meia-noite, na quarta-feira, quando eu acordar, eu vejo se né, amanhã vai ter o teste na quarta ou não, tá? Eu acho que fica vocês conseguem visualizar também lá. Sim, e antes de começar o roteiro de hoje mesmo, eu queria perguntar se alguém realmente tem alguma dúvida na questão que a gente botou lá na aula passada, sobre análise nodal no multiprova. Se querem que comente, ou se vocês já resolveram. Eu resolvi e deu certo lá. Deu? Ah, é ótimo, Renato. Mas alguém tem alguma dúvida naquela questão? Ou tentou fazer depois e deu certo, como Renato? Eu errei no multiprova, mas consegui fazer depois. Eu errei Ficou bem baixinho, José, não entendi. Não, consegui fazer. Tá baixo ainda? Deixa eu botar no chat. Certo, ótimo, então. Pronto, então a maioria conseguiu fazer, né? Pelo menos quem colocou aqui no chat, quem comentou alguma coisa, conseguiu fazer, né? Então, de qualquer forma, Jeverton, porque assim, quando vocês botam para os monitores, eles sempre estão dando a resolução das questões, né? Eles não estão nem resolvendo passo a passo com vocês, porque também, para fazer isso online é ruim, né? Mas eu acho até que os monitores já resolveram essa questão, imagino. Eu vi que alguém tinha pedido... Professora, tenho só uma dúvida. Pode falar, Renato. Tipo assim, a pessoa está resolvendo um exercício lá, né, e de repente encontra uma tensão negativa. Isso não quer dizer que, assim, o resultado dá positivo, mas encontrei negativo. E aí, tá errado? Não tá não, né? Não, quer dizer que a polarização que você colocou lá,
né? Está invertida. Está invertida, pronto. Né? Porque você marcou lá uma tensão em cima do resistor V, com mais de um Isso. lado, menos do outro. Isso. Aí você achou um valor negativo. Então, quer dizer que aquela tensão, a polaridade está invertida. A real dela é o contrário. Tá. Certo? Não está errado, não. Tá bom. Certo? Bom, então eu vou projetar o roteiro de hoje, né? Se ninguém se manifestou em relação à dúvida dessa questão do multiprovas. Deixa eu apresentar aqui para ele. Tá indo, né? Agora eu não estou vendo, não vou ficar vendo o chat, tá? Que eu vou para a tela lá da apresentação, certo? Qualquer coisa, quem tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone para falar. Bom, essa aula 5, né? Esses teoremas de Thevenin e de Norton, na verdade, a gente considera como um método de análise, mas, na verdade, ele é mais um método de simplificação do circuito, né? Ele é bem usado, assim, quando a gente realmente quer simplificar um circuito. E a gente não necessariamente precisa simplificar, né? Eu posso usar Thevenin para simplificar um circuito todo, né? A maior parte do circuito, eu posso simplificar trechos dele também, né? Basta que eu defina os terminais a partir de onde eu vou fazer a simplificação. Eu quero simplificar essa parte. Aqui estão os meus terminais A e B. Então, esse resto todo eu simplifico, né? E troco pelo equivalente de Thevenin, né? Sempre que a gente diz que um circuito é equivalente a outro, né, então quer dizer que a partir dos mesmos pontos, né, eu tenho os terminais do circuito A e os terminais do circuito B, né. Se o circuito A e o circuito B eles são equivalentes, né, quer dizer que tanto o circuito A quanto o circuito B vai fornecer a mesma tensão, a mesma corrente, né, e consequentemente a mesma potência, tá? A partir daquele ponto ali. Claro que vai depender dos elementos que eu conectar, né? Mas se eu conectar o mesmo elemento, por exemplo, no circuito A, e o mesmo elemento no circuito B, eu vou ter as mesmas características em cima desse elemento que eu conectei, né? De tensão, corrente e potência, certo? Aí os teoremas de Thevenin e Norton, eles são bem parecidos, né? O que muda é só a configuração do equivalente, né? Então, o equivalente de Thevenin, né? Eu substituo, né? Esse circuito que eu quero simplificar por uma fonte de tensão em série com um resistor. E já o equivalente de Norton, eu substituo por uma fonte de corrente em paralelo, né, com o resistor, tá? Se vocês lembrarem aí, acho que é do primeiro roteiro, que eu mostro a conversão de fontes, ou o primeiro ou o segundo roteiro, não lembro agora, a conversão de fontes. Então, se eu tenho uma fonte de tensão em série com um resistor, que é justamente o equivalente de Thevenin, eu consigo transformar isso numa fonte de corrente em paralelo com o resistor, que é exatamente o equivalente de Norton. E, quando eu faço essa conversão, eu só posso fazer isso porque o resultado dessa conversão gera um circuito equivalente ao anterior, né? Então, tudo se encaixa direitinho, né? Então, eu posso dizer que o mesmo circuito, eu posso encontrar o equivalente de Thevenin e o equivalente de Norton, porque eles dois são equivalentes entre si, certo? Bom, aí, basicamente é isso, a gente vê como, o objetivo dessa aula é ver como a gente calcula esses equivalentes de Thevenin e Norton. Alguém quer falar alguma coisa? Eduarda, Jossana, eu fiquei com uma dúvida sobre, a gente sempre tem que utilizar os dois teoremas juntos, ou a gente consegue resolver, por exemplo, apenas com Norton ou com Thevenin? Isso, a gente vai usar ou um ou outro, na verdade, né? Porque na prática, o que é que eu quero? Eu quero simplificar um circuito. Aí eu simplifico esse circuito, né? Quer dizer o quê? Eu vou tirar aquele circuito bem complexo e substituir ou pelo equivalente Thevenin, né? Que é uma fonte de tensão em série com resistor, ou o equivalente de Norton, né? Que é uma fonte de corrente paralela com resistor, né? Eu opto por um dos dois, sim. Tá? Certo. E aí, no exemplo que você fez, você utilizou os dois para mostrar, né? Isso, para ver que os dois eram equivalentes mesmo. Né? Ah, tá certo. Tá bom, obrigada. Nada. Eu acho que tem uma mãozinha levantada aqui, eu não sei se foi da outra vez, José, que você tinha levantado e não baixou, não foi? Ah, pronto. Bom, aí no roteiro eu fiz o vídeo, né, falando dos teoremas de Thevenin e Norton, né, como a Eduarda falou aí, eu mostrei as duas equivalências, né, o exemplo eu transformei primeiro, fiz a simplificação, né, transformando no equivalente de Thevenin, depois a simplificação transformando no equivalente de Norton, né, mas se eu quisesse simplificar o circuito, eu podia escolher só um dos dois para fazer, tá? Na teoria aí, nesse vídeo, nesse exemplo, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário?
Deixa eu ver o chat aqui. O exemplo foi tranquilo, professora. Foi ótimo. Eu também achei o exemplo muito tranquilo. Professor, eu fui refazer o exemplo, aí meus resultados deram diferentes, aí eu procurando ver onde que eu tinha errado, eu acho que eu encontrei um erro no seu vídeo, no último sistema que era para fazer. Peraí, diga de novo, está bem baixinho, estou vendo ruim, acho que é o meu som aqui que está ruim. Eu acho que eu encontrei um erro no exemplo que foi Na mostrado. resolução? Sim, num sistema linear, se eu não me engano. Foi. Sério? Que os resultados eram para estar negativos. Eu não sei, pode ter sido alguma coisa que eu não entendi também, né? Aí você pode Tu ainda ir tem a lá. resolução, tira uma foto e manda para mim, aí você bota onde você acha que está a diferença, porque aí eu dou uma olhadinha e vejo. Se for, eu aviso aqui para todo mundo. Certo, eu mando no fórum? Não, pode mandar, mande no meu e-mail, porque aí eu olho. Você bota você bota no assunto que é, tipo, pode ter erro no exercício do vídeo, porque aí eu procuro esses dias porque chega tanto e-mail que é uma luta para achar um e-mail, mas eu boto assim, erro, não sei o que, não sei o que eu lembro. Mas pode não ter sido também, pode ser algum detalhe que eu não vi. Não, mas eu vou analisar, porque se for, né, para não deixar errado, tá? Aí eu falo aqui se qualquer coisa. Tá, já? Obrigada. Mais alguma dúvida no vídeo ou no exercício? Alguém tem alguma dúvida? Bom, eu coloquei aqui também uma nota de aula, né, também um material, um texto para quem tem interesse em ler, né, ou não entender algum conceito, que seja acho mais fácil ler, né, do que ficar vendo vídeo, né, para analisar também, né. E coloquei alguns exercícios, né. Nesse primeiro exercício, alguém teve alguma dificuldade, alguém não conseguiu resolver? Professora, a minha dificuldade... Pode dizer, Laís. A minha dificuldade primeiro foi identificar que o 6 e o 3, eles estavam em paralelo e não em série. 3 e 6, na verdade, eles não estão em paralelo, viu? Não? Não. Porque eu fui... Primeiro, o 3 e o 6, eles estariam em série, né? Se eu não tivesse nada aqui no meio. Certo? Se eu não tivesse nada, nenhum terminal, nenhum resistor, nada. Aí, a corrente, sairia da fonte, se dividiria aqui, né? Uma parte vinha para cá e a outra parte viria para cá. Aqui viesse para o 6, vinha para cá. Mas quando eu tenho... eu quero o equivalente nos terminais A e B, ou seja, eu vou retirar esse resistor RL, certo? E os terminais vai ser A e B. Sempre que eu tenho esse ponto de análise aí, né? Aí eu vou ter de falar, entendi o que você quis dizer agora. Quando zera a fonte, que eles vão estar em... Isso. Tá, entendi agora. No cálculo da resistência, né? Tá, porque quando você vai calcular a tensão de TV, não, eles não ficam em paralelo. Na resistência mesmo. Tá. Pronto, deixa eu redesenhar aqui, então. Eu vou ficar mudo um instantinho, tá? Peraí. Vou ter que baixar Agora aqui. clareou para mim também. Acho que agora eu consigo fazer. Pronto. Eu vou montar aqui para deixar mais claro. Só um instante. Vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigada. Pronto. Eu tinha falado antes e eu tinha esquecido de ligar o microfone aqui do celular. Bom, aqui, nesse problema, né, eu tenho aqui, deixa eu fazer azul. Eu tenho uma fonte de tensão aqui, né? Tenho aqui um resistor.
Aqui eu chamei vou chamar de E também. Né? Aqui eu tenho 6, R1, aliás, R2, R3 e R4. Né? Aí eu vou querer, ó, eu tenho aqui esses terminais A e B, né? A partir de onde eu vou querer o equivalente TV não. Né? Para achar o equivalente TV não, eu preciso de 2 etapas, né? Primeiro, achar a resistência e depois a tensão de TV não. Aqui é o contrário, né? Aqui é B. Né? Então, o primeiro passo para achar a resistência de TV não, eu vou zerar todas as fontes independentes. Nesse caso aqui, eu só tenho fonte independente, então não tem problema. Eu nunca posso zerar, né, se eu tivesse uma fonte dependente, né? Aí eu não poderia zerar, tá? Eu tenho de mantê-la, né, e a resolução fica, dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu consigo fazer também, certo? Então, eu nunca vou zerar fonte dependente, né? Em nenhuma situação, em nenhum método, de nada, eu nunca zero. Então, para encontrar a resistência TV não, eu vou zerar as fontes dependentes, como eu tenho né? Para zerar uma fonte de tensão, como eu mostrei lá no vídeo, né? Eu vou zerar a tensão, né? Então, para zerar a tensão, eu substituo por um curto. Sendo um curto, eu vou ficar com um circuito assim, ó. Eu vou até redesenhar ele para facilitar a visualização. Onde tem esse R1 e esse R2, eu vou só desenhar ele em pé, tá? Aqui é o R1, né? Aqui é o R2, aqui é o B, aqui é o A. Aqui é R3, aqui é R4. Certo? Então, ó, aqui, ó, quando eu vou fazer assim, eu quero achar a resistência equivalente a partir desses terminais A e B. Para saber quem está em série paralelo, eu posso pensar que eu vou colocar uma fonte nesses terminais A e B. Eu colocando uma fonte nesses terminais A e B, para saber se está em série, é só me perguntar quem vai ser percorrido pela mesma corrente, né? Nesse caso aqui, não tem ninguém em série. Por quê? Se eu colocar uma fonte aqui, né? Vamos supor que ela vai gerar uma corrente, essa corrente vai vir para cá. Quando chega aqui, ela se divide, uma parte para baixo, uma parte para cima. Ou seja, a corrente que passa aqui é diferente da corrente que passa aqui. Eles não estão em série. Por que eles estão em paralelo? Nesse caso aqui, quando eu zero a fonte de tensão. Porque esse terminal aqui, ó, desse lado do resistor é igual ao terminal desse, e do outro lado, ó, esse ponto é o mesmo desse. Então, R1 está em paralelo com R3. Aí eu posso até redesenhar, né? Eu posso trazer esse terminal conectado aqui para baixo, se facilitar a minha visualização. Eu posso redesenhar, ou o R3 para cima também, pode ser, né? Eu vou, só para vocês enxergarem melhor, deixa eu desenhar aqui do outro lado. Aqui é R3. Eu vou pegar o R1 que está aqui, ó, esse terminal está conectado aqui, né? Mas eu posso conectar aqui, posso conectar aqui para baixo. Ou seja, eu posso redesenhar esse R1, ó, aqui. O R1 aqui embaixo. E aqui eu continua sendo o ponto B, né? Aqui é R1. Que aí fica mais fácil de ver, né? Mesma coisa eu posso fazer com esse outro lado, né? Por quê? Porque R2 está em paralelo com R4. Porque esse terminal aqui, ó, esse terminal é o mesmo desse, e o outro lado do R2 está no mesmo ponto do outro lado do R4. Então, o R2 também está em paralelo com o R4. Também posso fazer a mesma coisa, né? Ou pegar esse aqui para baixo, ou esse para cima, né? Como eu achar melhor para visualizar. Então, no final das contas, R1 vai estar em paralelo com R3, R2 em paralelo com R4, e o resultado dos dois vão estar em série, certo? Então, aqui, ó, o meu R de TV não, ele vai ficar R1 paralelo com R3. Isso aqui, o resultado disso, vou somar com R2 paralelo com R4, né? O R de TV não vai ser essa continha aqui, né? R1 paralelo com R3 mais R2 paralelo com R4, certo? Alguém ficou com alguma dúvida no cálculo da resistência de TV não? Eu não posso fazer R1 paralelo com R3? R1 paralelo com R3, tá aqui. Não, desculpe, R2. Olha, porque os terminais A e B são diferentes, né? Isso, exatamente. O R1 não está em paralelo com o R2, né? Porque o R1, de um lado, está aqui no B, e o outro lado dele, né? Tudo bem que está aqui, mas esse lado aqui, do outro lado do R2, não é B, é A. E A e B são diferentes, têm potenciais diferentes. Certo? Tranquilo? Essa parte da resistência de TV não? Pode apagar aqui, para ver a tensão. Tá show, professora. Certo. Aí, para encontrar a tensão de TV não, tá? Eu volto o meu circuito original.
E a tensão de TVNAN nada mais é do que a tensão que eu vou calcular, V de TH é a tensão VAB, né? Então, se eu disser que V de TH é VAB, então o A vai ter o mais e o B vai ter o menos. Então, eu vou resolver esse circuito de tal forma que eu calcule a tensão daqui para cá. Alguém teve alguma dificuldade em achar essa tensão? Professora, eu fiquei em dúvida no que seria a corrente, para achar a corrente. Como assim? Qual corrente? Não entendi. Porque aí, fazendo por análise de malhas. Quantas malhas você considerou? 2. Isso, está correto, são 2 mesmo. Aí você fez como? Uma aqui mais externa e uma aqui dentro, ou uma aqui dentro e uma mais por fora? Você fez como? Foi a externa e uma de dentro. Pronto, você fez assim, né? E fez uma mais externa, foi assim? Isso. Pronto, tá certo também. A questão todinha aqui não é nem você achar as correntes, certo? A questão é você montar a equação do VAB, que é o que algumas pessoas têm dificuldade, certo? Então, eu vou redesenhar aqui para eu dar uma dica aqui. Porque uma vez você achando, vou redesenhar igual eu desenhei no outro. Que é o B, né? Que é o A, que é R1, R2, R3 e R4. Ó, aqui você quer achar a tensão daqui para cá, né? Vou botar aqui mais e menos VAB. O que você precisa fazer? Você precisa fechar um caminho, usar a lei de Kirchhoff para as tensões, que pode ser aqui por cima e pode ser aqui por baixo. Ou seja, ou você soma VAB mais a tensão em R2 mais a tensão em R1 igual a 0. Ou VAB mais a tensão em R4 mais a tensão em R3 igual a 0, entendeu? Você fecha esse caminho ou esse caminho. Aí você fazendo assim, você só precisa, vamos supor que você faça aqui por baixo, tá? Usando R3 e R4, mas podia ser aqui por cima também, né? Tanto faz. Aí você vai achar qual é a corrente real que passa aqui em R3, ou considerar as de malhas também, né? Vamos supor que você chamou, vou até partir daqui. Eu vou dizer que você chamou essa daqui de I1 e essa daqui de I2, certo? Você percorreu essa e percorreu essa. Usando essas equações de malha, como é que eu montaria a expressão para VAB? Ó, VAB, eu vou percorrer essa malha aqui de baixo, nesse sentido aqui, ó. A malha de baixo, nesse sentido. Então, o VAB, ó, o A é o mais, o B é o menos. Então, se eu vou considerar nesse sentido, eu vou passar de um potencial menor para o maior. Vou ficar mais VAB. Aí, quando eu vier para cá, tenho 2 correntes, I1 e 2, né? Aí, I1 vai polarizar com mais e menos, e 2 também, com mais e menos. Então, vai ficar menos R4 e 1, menos R4 e 2. Quando eu chegar aqui, só tem 1. Vai polarizar mais e menos, vai ficar menos R3 e 1, igual a 0. Certo? Seria essa equação aqui. Aí você já, se você achar as correntes I1 e 2, né? Aí você acha o V de TVNAN, que é o VAB. Era essa a sua dúvida, Laís? É a linha. Ai, desculpa, Era Aline. assim, Não. Era isso, Aline? Acho que agora dá certo. É porque agora eu não sei como achar. Não. I1 e 2 eu vou achar fazendo o que a gente já aprendeu antes, né? Com análise de malha. Exatamente. Aí depois que você acha as correntes, você vem para achar a tensão de TVNAN. Isso é meio padrão mesmo. Eu acho que eu errei uma das equações. Vou tentar refazer. Qualquer coisa você bota no simulador e vê se você errou a equação, a corrente ou não. Porque lá você só tem a resposta do VAB, né? Mas aí você pode ver se o valor das correntes que você calculou está certo ou está errada, né? Para ver se foi isso. Agora, aqui você pode resolver de uma forma mais simples também. Porque notem que aqui o objetivo é achar o quê? Ou essa corrente e essa, né? Ou essa e essa. Porque por mais que eu queira a tensão VAB, aqui está aberto. Certo? A corrente que vai passar aqui em R1 é a corrente que passa em R3, tá? Porque eu quero a tensão daqui para cá, mas entre esses 2 pontos não circula a corrente. A corrente que entra nesse ramo, ela vai passar aqui também para R3. Então, qual seria, vou chamar aqui de IA e aqui de IB? Como é uma forma simples de eu achar IA e B? Usando o divisor de corrente. Eu achava a resistência equivalente, eu esqueci aqui o AB por enquanto, né? Seria uma forma... Deixa eu apagar aqui.
uma forma mais direta, né? Eu fazia, na verdade, eu queria achar a corrente total, certo? A corrente I total aqui. Essa corrente I total eu consigo achar se eu tiver uma resistência equivalente aqui, certo? O R equivalente. Que eu vou achar fazendo R1 mais R3, em paralelo, R2 mais R4, certo? Porque o A e B aqui são só marcadores, eu quero só a tensão desse ponto para esse, mas não circula a corrente entre eles. Aí, ó, se eu quero achar essa corrente total, eu acho aqui, né? Aqui né? Aí eu vou achar essa corrente I aqui, total. Aí eu venho para esse nó e aplico o divisor de corrente, né? Quem é IA? Se eu conheço a corrente I que chega nesse nó, IA vai ser a resistência do outro ramo, que seria R2 mais R4, sobre a resistência total, né? Que é a resistência desse ramo mais esse, né? Que é R1 mais R3, mais R2, mais R4, vezes a corrente que chegou aqui se dividindo, que é I. Né? Isso é uma aplicação também do divisor de corrente, né? Que a gente viu também lá na primeira ou segunda aula, acho que segunda aula também. Certo? É uma outra forma de fazer. Se eu quisesse fazer por análise nodal, também dava para fazer por análise nodal. Professora, eu fiz pela análise nodal, eu achei mais simples. Se você botar o terra aqui, atenção, nesse nó já é o VAB. Isso. Né? Pronto, também fica bem simples fazendo por análise nodal aqui. Certo? Aí, assim, você vai começando a ver qual método você acha mais tranquilo resolver para determinado tipo de circuito, né? Tem várias possibilidades. Todos eles têm de dar exatamente a mesma resposta. Né? Certo? Alguma dúvida mais nessa questão? Foi só isso mesmo, professora. Oh, que bom, então. Deixa eu apagar aqui. Bom, aí aqui, essas questões aqui, não, aliás, essa questão eu já tinha colocado ela nos outros roteiros, né? Para que a gente tenha sempre um ponto para fazer a comparação, né? Então, aqui, ó, eu quero usar o teorema de Thevenin para encontrar a corrente I2. Aí aqui eu já vou precisar definir qual é o ponto que eu quero fazer a simplificação. Como eu quero a corrente 2, e a corrente 2 é a corrente que passa no resistor de 6 ohms, o ideal, então, o mais simples, seria eu retirar esse resistor de 6 ohms, guardo ele, né? Aí aqui vão ficar os terminais A e B. Aí eu acho o equivalente Thevenin a partir desses terminais, ou seja, eu tiro esse resistor de 6, acho o equivalente Thevenin do resto, depois eu vou e conecto de novo o resistor de 6 no equivalente Thevenin. Aí a corrente que passa pelo resistor de 6 continua sendo a corrente 2, que é o que eu quero encontrar, né? É uma forma de simplificar aí o circuito, né? E encontrar essa corrente que é pedida aqui, né? Alguém teve alguma dificuldade nessa questão? Alguma dúvida? Essa deu certo fazer. Ai, que bom. Essa foi a que eu achei mais fácil. Ótimo. Essa questão aqui, essa questão 3, era uma questão até que caiu numa prova há uns semestres atrás. Que, na verdade, assim, eu pedia para preencher essa tabelinha aí, né? E eu tinha esse resistor R, que não dava um valor só, né? Ele era um conjunto de valores, e a tensão sobre ele eu chamei de V. Aí eu queria justamente, para quando o R vale 1, né? Qual o valor de V? Quando o R vale 2, e assim sucessivamente. É que era meio que para forçar o aluno a usar o teorema de Thevenin, né? Porque ele fazia o equivalente, ou seja, calculava o circuito só uma vez, né? Tirava o R, simplificava o restante do circuito, e quando ele recolocava o R, né, aí ficava fácil, porque eu ficaria com um circuito com uma malha só. Aí a tensão em cima do resistor era só um divisor de tensão. Aí ia substituindo, o R sendo 1, o R sendo 2, né, e montaria a tabela, né. Aí aqui muita gente ainda tentou resolver um por vez, né, fazer análise de malha aqui no primeiro, né, no segundo, pro terceiro, ou seja, resolver aqui 5 circuitos, né. Mas o teorema de Thevenin é justamente para isso, para quando você precisa usar várias vezes um determinado parâmetro, alguma coisa assim, né? E você, o restante daquele circuito não importa muito, né? Assim, os parâmetros dele, né? Importa o que ele vai fornecer de tensão e corrente, né? É uma situação bem típica aqui para a gente usar a Thevenin. Alguém teve alguma dificuldade, alguma dúvida nessa questão?
Eu ainda não Professora, eu fiquei com dúvida de como redesenhar simplificado o circuito. Na verdade, assim, para você conseguir botar aqui na tabela depois, né, substituindo o R, ter os valores de V da forma mais simples possível, é interessante que você simplifique o máximo que você conseguir aqui. Como é que seria isso? Você tira o R, você guarda o R lá e simplifica o resto todo. Ou seja, vai ficar aqui o terminal, por exemplo, A e o terminal B. Aí, quando você achar o equivalente TVNAM, né, ou de Norton, pode ser de Norton também aqui, você achar a tensão de TVNAM, insere com o resistor, né, os terminais AB, você conecta esse resistor a R. Aí você consegue trabalhar nesse circuito com uma malha só, né, e achar essa tensão V em cima do resistor de uma forma bem mais simples. Era essa a sua dúvida? É porque eu não sei como vai ficar o circuito simplificado. Não, o circuito Tipo, o desenho dele. Mas você viu o exemplo que eu botei no roteiro? O vídeo? Vi, mas essa questão é diferente. Não, mas o equivalente TVNAM é sempre igual, entendeu? Sempre você vai achar a resistência. Não, eu sei que vai TVNAM. tirar. Só que quando zerar as fontes, como ficaria o circuito, entendeu? Não, então não é o simplificado. O circuito para encontrar a resistência de TVNAM, é isso? É. Certo. Eu vou precisar zerar as fontes, né? Eu tenho aqui, no lugar do R, eu tenho no terminal AB. Aqui é onde está o R, né? O incógnito. Aqui do lado eu tenho uma fonte de corrente, então vai ficar aberto, né? Porque eu zero uma fonte de corrente abrindo. Aqui eu tenho uma fonte de tensão, vai ficar um curto. Aqui tem um resistor de 2. Aqui eu tenho um resistor de 6. Aqui eu tenho uma fonte de tensão, zero ela também, né? E aqui em cima tem um resistor de 3 ohms. Era isso? Acho que sim, eu tinha feito diferente. Tipo, eu tinha desconsiderado esse fio que vai embaixo do 6. Porque já que ele zera, tipo, eu ia sumir com ele. Não, mas olha só, uma fonte de corrente, eu zero zerando a corrente. Uma fonte de tensão, eu zero zerando a tensão. Porque olha só, se eu tenho uma fonte de corrente, eu quero zerar essa fonte de corrente. Se eu botar um curto-circuito, lembrando que isso aqui está conectado no resto do circuito. Vocês concordam que se eu deixar aqui um curto, pode ser que algum outro trecho do circuito mande uma corrente para cá. Eu não vou ter certeza que essa corrente vai ser zero. Então, como é que eu zero uma fonte de corrente? É abrindo o circuito, porque aí, ó, eu garanto que aqui não vai passar corrente, está aberto, né? Mesma lógica para a fonte de tensão. A fonte de tensão, né? Eu quero garantir que a tensão seja zero. Se eu boto um circuito aberto, o resto do circuito aqui pode forçar aqui um potencial e aqui outro potencial. A tensão aqui pode não ser zero. Então, como é que eu garanto que nos terminais daqui para cá vai ser zero? Se eu botar um curto, porque um curto, esse potencial é exatamente igual a esse, né? Está no mesmo potencial. A diferença de potencial vai ser zero. Por isso que na fonte de tensão eu boto um curto, na fonte de corrente para zerar eu boto um circuito aberto. Certo? Ficou claro? Certo. Era essa a sua dúvida? Era mais, tipo, porque eu tava vendo alguns exemplos no Responde aí meio que ele sumia com o fio. Então, por exemplo, o resistor 6 e o 2 ficaria tipo como se fossem paralelo. Ficaria... Mas quando eu zero essa fonte de 20 volts, o 6 e o 2 eles ficam em paralelo. Eu posso fazer simplificação. Pronto, era isso que eu tava falando. Que eu queria saber se era correto fazer isso. Mas aí eu tenho que botar o valor certo, né? 6 vezes 2 dividido por 6 mais 2, né? Isso. Pronto, é assim mesmo. Tá bom. Certo? Alguma dúvida mais nessa questão, pessoal? Certo? E tem esse outro aqui, esse aqui tem uma fonte dependente, né? Com fonte dependente, lembrem que para achar a resistência de TVNAM, eu não posso zerar, certo? Eu não posso zerar essa fonte. Então, o que você vai fazer? Eu sei que os dois circuitos, né, os equivalentes de TVNAM e de Norton, né, o de TVNAM está aqui, né, o equivalente TVNAM, e aqui está o equivalente de Norton. Vou chamar de E, aqui vou chamar de S. Aqui é R e aqui é R,
certo? Esses dois, esse equivalente de Thevenin e esse equivalente de Norton, eles são equivalentes entre si, né? Lembre que com a conversão de fontes, eu saio de um e chego no outro, né? Aí lembre, assim, esse conceito de conversão de fontes a gente viu na aula 1, no roteiro 1 ou 2, eu realmente não tenho certeza agora se foi 1 ou 2, é importante para a gente estudar Thevenin e Norton. Então, quem não fez esse roteiro, ou quem não viu direito, né, tente rever, porque é importante para Thevenin e Norton essa conversão de fontes, tá? Bom, a partir dessa conversão de fontes, né, eu consigo relacionar a tensão de Thevenin, que é o V de Thevenin, né, e aqui é o I de Norton. Eu consigo relacionar a tensão de Thevenin com o I de Norton. Eu sei que o V de Thevenin é igual a resistência de Thevenin, que é igual a de Norton, né? Vezes a corrente de Norton, certo? Então, essa tensão de Thevenin é igual a RI. Aí, como eu não posso zerar as fontes dependentes, então, para eu encontrar o equivalente de Thevenin, nessa situação que eu tenho fonte dependente, o que é que eu vou fazer? Eu vou achar a tensão de Thevenin, porque eu posso achar, e eu vou achar a corrente de Norton. Mesmo eu não precisando achar o equivalente de Norton, eu vou achar a corrente de Norton. Por quê? Porque aí, se eu tenho a tensão de Thevenin e eu tenho a corrente de Norton, eu automaticamente acho a resistência de Thevenin. É só eu dividir a tensão de Thevenin pela corrente de Norton. Certo? Então, esses circuitos que a gente precisa achar o equivalente de Thevenin, que tem fontes dependentes, a gente vai achar sempre a tensão de Thevenin e a corrente de Norton, certo? Isso para poder achar a resistência, ou de Thevenin ou de Norton, né? Que são iguais. Ficou claro? Vocês conseguiram fazer essa questão? Jossana, você falou que sempre que tem uma fonte dependente, a gente vai utilizar essa equaçãozinha de conversão. Isso, porque eu não posso zerar as fontes para poder achar a resistência de Thevenin, certo? Certo, agora eu entendi o que eu não estava entendendo. Obrigada. Nada, tudo que eu fazia, aí zerou a fonte e foi dependente, aí não dá certo, né? Na verdade, eu só não estava entendendo em que caso se utilizava em conjunto, Thevenin com Norton. Sim, entendi. Nessa situação. Mas, ou então, assim, você pode usar essa conversão também. Vamos supor que você já conhece o equivalente de Thevenin. Mas você viu que na sua aplicação é melhor você ter o equivalente de Norton. Você não precisa calcular tudo de novo. Se você tem o equivalente de Thevenin, você usa essa relação aqui e acha o equivalente de Norton. Ou o contrário, né? Você pode sair de um para o outro de uma forma bem simples, né? É uma forma também. Certo. Certo? Alguma pergunta sobre essa questão? Algum comentário? Aqui eu coloquei alguns outros vídeos, né, falando um pouquinho mais. Esse aqui, se não me engano, é de Alexandre ou é de Flávio? Acho que é de Alexandre. Assim, lá no canal também tem outros vídeos, né, mais antigos de Flávio e de Alexandre, se quem também quiser dar uma olhadinha nos vídeos deles, sobre os assuntos, né, para... Né, mais uma opção para vocês darem uma olhada, certo? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta sobre Thevenin e Norton? Pode falar. Não, por enquanto não, professora. É ótimo, Aline. Eu só estou vendo aqui, Flávio, por favor, tu abre tua câmera, que teu perfil está sem sua foto. Flávio? Jeverton, tive um problema em pensar na análise nodal da questão 3. Qual questão 3? De qual? Do roteiro da passado? Se análise nodal da questão 3, essa que tem que resolver... Mas você tentou resolver por análise nodal para achar o quê? A tensão de Thevenin, foi isso?
Aqui, deixa eu projetar de novo, então. Eu tinha tirado, achei que você não ia perguntar mais. Aqui, ó, para achar a tensão de TV não, né? A tensão de TV não, na verdade, lembre que aqui vai estar o buraco, né? Vai estar os terminais A e B. E os terminais A e B estão em paralelo com a fonte de corrente, né? Se você botar o mais em cima ou menos embaixo, você pode definir esse ramo aqui de baixo como sendo terra, né? E se aqui for o nó B, por exemplo, você basta achar a tensão no nó B, que já vai ser a tensão de TV não, a tensão VAB, né? Lembra que aqui está A em cima, B embaixo, né? E a tensão desse nó vai ser justamente a tensão de TV não se você puser a referência aqui embaixo. Era isso? Foi isso que você tentou fazer? Não entendi direito, Geber. Só não conseguiu criar as equações. É porque aqui vai ficar uns supernós. Aqui já tem um supernó, né? Esse aqui fica fácil porque, como o terra vai estar aqui embaixo, a tensão nesse nó já vai ser 20, você não precisa fazer análise nodal aqui. Você, na verdade, só vai fazer a lei dos nós no supernó, né? Tu lembra como é supernó? Tu pensou como uma corrente, né? Se você vê como um supernó, essa questão fica bem simples, na verdade, achar a tensão de TV por análise nodal. Corrente alternada não cai. Vixe, então eu acho que eu mandei uma lista. Deixa eu dar uma olhadinha na lista que eu mandei para vocês, então. Professora? Jossana? Pode falar. Não, é que Oi, tô ouvindo. o Flávio, ele ia ligar a câmera, aí ele tá pedindo pra senhora aceitar ele de Então, volta. não apareceu não aqui para mim. Eu vou pedir pra ele mandar de Então, novo. peraí, só um minuto, porque não apareceu pedido, não. Pronto, apareceu aqui agora. Professor, você colocou alguma lista de exercício? Foi aqui no cigarro? Botei na semana passada. Ixi, onde é que tem essa lista? Não tô vendo. Tô vendo. Geralmente, eu boto sempre no primeiro tópico. Sim, tô vendo já. Eu achei que você não estava, na verdade, aí você botou, eu acabei tirando você. Viu? Mas você entrou com outro e-mail, porque qualquer coisa eu tenho que habilitar o seu de novo. Flávio? Tá me ouvindo, professora? Estou, Flávio. Pronto, deu certo? Você entrou com outro e-mail ou com o mesmo? Porque... Foi. Tá, não, eu vou botar o seu e-mail de novo então lá, tá certo? É porque parece que quando eu tiro, aí tem que botar de novo lá no convite. Tá ok. Que bom, Jefferson, então, vai dar certo. Eu ia ver o que sim, vou ver a lista. Enquanto eu vejo a lista, eu vou botar aqui a lista de presença. Pode falar, Dua. Jeverton fez por análise nodal, mas aí dá certo por qualquer outra análise de malhas, também dá certo, né? Tá, é só para confirmar mesmo. Isso, na verdade, quando a gente usa tanto o TV não quanto o que a gente vai ver a próxima aula, que é superposição, a gente precisa recorrer a outros métodos às vezes, né? Na maioria das vezes, na verdade. Porque, como eu falei no início, TV não é um método de simplificação, né? Então, dependendo do circuito, eu ainda fico com circuitos, digamos assim, secundários para resolver, né? Tanto para achar resistência como para achar tensão do TV não, certo? Eu vou colocar aqui a lista de presença, certo? Vocês só tenham cuidado de botar o número da matrícula correta, que eu checo através do número da matrícula, certo? Não deixem o número errado, certo? Tá o link aqui do Google Form. Enquanto isso, eu só vou ver essa lista que eu botei para vocês lá no CIGAR, para ver o que foi de errado. Lista 1. Ai, meu Deus, tem mesmo, é o assunto da primeira e da segunda unidade aqui. Deixa eu só ver até que número é aqui. Até a questão... Peraí, 24, não, 23... ainda bem que tem dizendo, até a questão 21, tá? Dessa primeira unidade.
Aí tem dizendo lá, circuito de corrente alternada. E a partir disso, já é a lista para a segunda unidade, tá certo? É bom que já tá. Eu tinha separado o semestre passado, aí eu peguei de outro arquivo, peguei o arquivo que estava junto. Mas aí é bom que já fica das 2 unidades aí. É essa mesma lista mesmo. Certo, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Rosana, eu acho que é mais uma curiosidade. Pode falar. Depois que a gente simplifica um circuito por Thevenin, Norton, e aí, se precisar de outra simplificação, a gente faz como? Se precisar do quê? Não entendi. De outra simplificação. Do mesmo circuito? Se ainda ficar complicado... Não vai ficar complicado. Não vai ficar. Exatamente, eu ia falar isso, porque a simplificação de Thevenin já é um circuito de uma malha com uma fonte e uma resistência, então não tem como ser mais simplificado. É verdade. Certo? Mas, assim, eu pensei que você ia perguntar outra coisa, assim, porque no circuito todo eu posso, por exemplo, né? Vamos supor que eu tenho aqui, deixa eu botar aqui, sei lá, aqui. Vamos supor que eu tenha isso tudo de malha aqui, né? Aí, digamos que eu queira achar a tensão em cima desse a tensão corrente em cima desse elemento aqui, eu quero achar V. E eu quero usar a Thevenin para simplificar. Eu posso, como a gente vem fazendo, né? Eu tiro aqui só esse elemento, simplifico todo o resto. Mas eu posso também simplificar uma parte só do circuito. Eu posso deixar isso aqui tudo, né? E simplificar só essa parte, e substituir essa parte aqui pelo equivalente de Thevenin também, né? Aí, se eu simplificar não o circuito todo, mas só uma parte, aí aqui eu poderia aplicar de novo a simplificação de Thevenin, entendeu? Certo. Eu achei que era alguma coisa... Era isso que eu queria perguntar, mas eu não soube perguntar. Eu não preciso simplificar tudo, né? A gente simplifica tudo, por quê? Porque se essas partes aqui do circuito não me interessam, não me importa saber como é que varia aqui corrente, como é que varia tensão, então é melhor que eu tenha o circuito mais simples possível, né? Se eu simplificar tudo, né? Eu vou ficar só com o elemento que eu quero. É mais fácil para eu analisar, porque eu fico com um circuito mais simples para eu analisar, né? Mas não necessariamente eu preciso simplificar o circuito todo, eu posso simplificar só uma parte. Certo? Certo, Rosana, entendi. Obrigada. Ótimo, nada. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Quer fazer mais algum comentário sobre o teorema de Thevenin ou sobre alguma outra coisa? Antes da gente finalizar. Professor, eu tenho uma dúvida sobre o relatório de sexta. Certo, próximo. Certo. É mais uma forma de como eu vou fazer. Tipo, vamos lá. Eu pensei assim, quando eu li. Eu vou determinar um sistema randômico que bata com as configurações, de tipo resistência, de tipo, sei lá, 20-20, 10-10. Aí depois eu boto, eu faço os cálculos, aí acho as correntes, fazendo lei de malhas. Aí eu pego o sistema que eu fiz e coloco no Faustad. Aí se bater as correntes, está correto. Seria um jeito de resolver? Mas tu não acha que assim dá muito trabalho, não? Você fazer esse negócio randômico. Como eu faria, né? Como eu pensei na questão. Eu vou pensar numa topologia, tá? Posso pensar em mais de uma, de repente, para comparar. Penso numa topologia, vou fazer com 3 malhas, vou tentar botar um resistor aqui, a fonte ali, e faço tudo literal. Aí eu vou resolver essa topologia que eu escolhi, né? De tal forma que essa corrente seja... Eu amarro alguns parâmetros, vou substituir esse valor de resistência, esse valor da fonte, e quero calcular os outros parâmetros para atender aquela minha demanda. Eu acho que você gasta menos tempo, porque um sistema randômico você pode acertar logo, mas pode demorar muito você chegar nas exigências, né? Na resposta certa, né? Não sei. Se você quiser fazer assim, não tem problema, mas eu faria assim, eu tentaria pensar numa topologia, né? Como arrumar o circuito, e daí eu ia fazendo literal, né? Para tentar ver, substituir algumas coisas e as outras eu ia calculando em função daquela minha demanda. Entendi. Mas é só uma sugestão. Tá, tudo bem. Aí, no caso, amarraria as potências, né? Nessa resolução mais literal, é isso, professor? Isso. Só lembrando que os resistores têm que ser diferentes, né? Mas o que está amarrado são só as potências. Aí, se eu já atribuir valores para os resistores, eu posso amarrar as correntes, por exemplo, né? O ideal seria isso, você pode atribuir valores para os resistores e amarrar as correntes. Aí você tem que deixar alguns resistores
como incógnita ou de repente a fonte, né? Aí realmente é de cada um. Aí a gente coloca também a potência dissipada? Ou não precisa? Não, na verdade, o que eu quero que vocês mostrem é o cálculo da potência nos 4 resistores, né? Mostrando que a potência em R1 é igual a em R2 e a de R3 é igual a R4. É isso que vocês têm que mostrar. Que satisfez, e que, claro, tem que ter pelo menos uma fonte de tensão, tem que ter uma fonte de corrente só, não pode ter mais de uma, e pelo menos 4 resistores, com essas características, né? Pode ter mais resistores, mas se tiver, cada resistor tem que ser diferente, não pode repetir resistor. Ricardo, algumas pessoas, às vezes, têm problema com o drive com algum navegador. Se você tem como mudar o navegador, tente abrir o link em outro navegador, que às vezes dá certo. Veja aí, qualquer coisa, se não der, eu ponho sua presença. Tente aí, me diga se deu certo ou não, porque aí eu ponho sua presença, se por um acaso não der certo, tá? Algo mais, pessoal? Pronto, quem assinou a lista, eu vou só esperar o Ricardo dizer se deu certo ou não, para fechar aqui a sala. Professora, que lista? Flávio, porque tu sabendo, eu vou falar de novo o link aqui, peraí. É um Google Drive, para você botar a presença. Você viu aí? Show. Vi aqui. Pronto.